Mais um programa Adapte está no ar e hoje daremos continuidade ao tema suicídio que abordamos semana passada com a Ana do CVV de Franca. Esse tema que tem sido tão importante em nossa cidade, que tem preocupado médicos, autoridades e psicólogos devido ao seu índice crescente. Vamos entrevistar a psicóloga e mestre em neurolinguística, Fernanda Branquinho, e o secretário de saúde, o Dr. Rodolfo Moraes Silva. Bora lá, fique com a gente. Estou aqui com a psicóloga Fernanda. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Explica para nós, o que leva uma pessoa a querer se suicidar? Inicialmente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o suicídio, né? Que é um tema que vem sendo discutido amplamente pela sociedade, que o Conselho Federal de Psicologia está muito preocupado pelo aumento de casos no país todo, né? Um fenômeno que, inclusive, mundialmente preocupa as autoridades de saúde, os profissionais, né? A primeira coisa que a gente deve entender é que a pessoa que ela busca o suicídio como saída, ela não quer eliminar a vida, ela quer eliminar a dor, né? Então, esse é o primeiro tabu e o primeiro mito a ser desvendado, a ser discutido, né? A pessoa, ela quer eliminar uma dor porque ela já não consegue mais lidar com aquilo. Ela, por questões de saúde ou por questões psicológicas ou questões sociais, ambientais que ela tem vivido no dia a dia dela, ela não já suporta mais lidar com isso. Ela vem sofrendo amplamente, o que faz ela buscar o suicídio como uma saída para eliminar a dor dela. A pessoa, quando ela pratica tal ato, ela está buscando um socorro, chamar atenção. Como que é essa relação dela com a dor dela? Então, muitas vezes a gente ouve, né, o mito de que a pessoa que ela fala sobre suicídio, ela apenas está querendo chamar atenção. Isso é um mito, porque as pesquisas de psicologia comprovam que as pessoas que realizaram o suicídio, que elas realmente falavam já sobre suicídio anteriormente. Já estava dando sinais. Isso, que ela já, no período de ideação suicida, ela já dava sinais, ou ela verbalizava com as pessoas mais próximas, às vezes escrevia cartas. Então isso é um mito. Se a pessoa, ela vem falando disso, mesmo que diretamente ou indiretamente, pode sim ser um pedido de socorro, pode sim está relacionado a uma busca dela, uma tentativa de alívio, né, um grito realmente. Então é muito importante a gente não cair nesse julgamento de que é só para chamar atenção. Por exemplo, a pessoa está falando a respeito do assunto ou está dando sinais, mas ela não aceita que ela tem que buscar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa também, ela mesma tem esse preconceito com ela. Sim. De que maneira que você vai ajudar essa pessoa? O primeiro ponto é que as pessoas que estão por perto, que acabam entrando em contato com esse conteúdo, com esse sofrimento da pessoa, é muito importante eliminar o julgamento, né? Então, muitas vezes a pessoa tenta suavizar, diminuir o sofrimento da pessoa. Não, isso não é nada, o que você está passando. Isso acaba piorando a situação. Então precisa de um acolhimento, mostrar para a pessoa que você está ali com ela, que você está pronta para buscar ajuda com ela, que aquilo ali é uma situação que qualquer um pode passar. Então é realmente acolher a dor da pessoa e se colocar disponível de forma a fortalecer esse vínculo. E não, porque eu acredito que quando você fala, isso vai passar, parece que a pessoa está se sentindo diminuída, né? Exatamente. Então existe muito esse risco, né? Das pessoas tentarem diminuir a dor do outro, mas aí acaba suavizando de uma forma que o outro se sente não compreendido. Depois que ela tenta o suicídio e ela não consegue, qual que é a porcentagem dela retornar com esse ato? Nós temos pesquisas que comprovam que se a pessoa não buscar ajuda na saúde mental, ela pode sim
vir a retornar, ou a ter a ideação, ou a mesmo executar o ato, né? Então nós precisamos, se ela não se tratar, se ela não buscar essa ajuda, mesmo que não seja naquele momento, naquela crise, essa questão pode retornar. Quais são os indícios que uma pessoa está pensando em suicídio? Aparecem principalmente sentimentos de desesperança da vida, né? A pessoa já não acredita mais que a vida dela tem saída, então ela começa a proferir isso mesmo, falar: nossa, minha vida não tem mais saída, eu não consigo mais, não tem mais saída para mim. Então ela desacredita do potencial dela mesma, né? Então isso começa a aparecer nas conversas de família, nas conversas com os amigos, sentimentos de solidão. Pode acontecer o uso de álcool e drogas, isso está aumentando, então é importante a família estar de olho nisso. Seria um subterfúgio para ela. Isso. Ela começa a entrar em isolamento também, então ela já não quer mais se relacionar com aquele círculo de pessoas. Tudo isso são indícios de que a pessoa pode estar em ideação suicida, né? Estar pensando, estar planejando algo dessa forma. Às vezes não querer mais ajuda, então você fala, vamos procurar ajuda, né? Tá ali, ela já se fecha, então é porque ela já não acredita que existem mais saídas para a vida dela. Então é importante ficar de olho nesses sinais. Fernanda, vamos dar continuidade a esse tema no próximo bloco. Okay. Agora, chamo o nosso patrocinador e logo após o nosso intervalo. Você já pensou no seu churrasco para o final de semana? Eu tenho uma dica super saborosa para te dar. A Ferreira Alimentos, em parceria com a Scala, estão produzindo pães de alho em 3 versões. O tradicional com queijo, picante e com requeijão. Gente, recomendo. É a receita perfeita para o seu acompanhamento no churrasco ou no aperitivo. Retornamos com o programa ADAPT e eu estou entrevistando a Fernanda Branquinho, que é psicóloga e mestre em neurolinguística e está explicando a respeito do suicídio. Fernanda, dando continuidade ao assunto, falar em suicídio com a pessoa pode encorajá-la ou reduzir as tentativas, porque tem pessoas que acham que se abordar o assunto vai dar uma ideia nela e ela pode praticar o ato. Então, como é um tabu o suicídio na sociedade, as pessoas têm muito medo de falar sobre isso, né? Sim. Nós da psicologia que problematizamos mais e trazemos esse diálogo. É extremamente importante falar sobre o suicídio, né? Conversar sobre isso, porque isso é muito mais comum. A ideação suicida é muito mais comum do que a gente imagina. Então, você
falar sobre isso com tranquilidade para a pessoa, sem julgá-la, isso ajuda a pessoa a se sentir compreendida e pode prevenir o suicídio. É importante que as pessoas entendam que o suicídio é sim possível de ser prevenido, né? A gente precisa conversar e se abrir sobre isso. Se está tão recorrente, falar sobre isso não aumenta a possibilidade, diminui as chances de que isso seja praticado cada vez mais. Falar diminui o sofrimento. Fernanda, o que tem levado as pessoas a buscarem o suicídio como alternativa? O não hoje na educação, né? E quando esse não aparece na sociedade, na infância, no desenvolvimento escolar e dentro da família, o indivíduo não é preparado para lidar com as frustrações adultas. Então, ele não adquire recursos emocionais para lidar com seus problemas. E aí, muitas vezes, quando adulto, ele não consegue lidar com essa dor. Ele não consegue lidar com aquilo que é um não, né? Ou um desemprego, ou problemas familiares, um fim de um relacionamento. E aí a pessoa não tem recurso porque ela não teve isso na infância. E aí muitas vezes ela busca o suicídio como alívio dessas dores. Por isso que é extremamente importante, desde a infância, como forma de prevenção, ensinarmos nossas crianças a aprender o não, a lidar com as frustrações, porque senão isso vai acarretar em problemas psicológicos lá na adolescência, lá na vida adulta. Tem alguma relação do suicídio com a doença mental? Com certeza. O suicídio aparece principalmente atrelado aos transtornos mentais, sejam transtornos de humor, como a depressão, como o transtorno bipolar, os transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade, borderline, entre outros, e até mesmo com os transtornos relacionados ao álcool, às drogas. Então isso aparece muito. Geralmente a pessoa que busca o suicídio, ela tem uma tendência a ter algum desses transtornos. Então, se existem esses transtornos já na vida da pessoa, é importante ficar de olho se ela não está com ideação suicida, né? Então vamos ficar de olho porque está muito atrelado. Mas também não quer dizer que uma pessoa que tem ideação suicida, que ela tem necessariamente o transtorno. Aparece junto, mas também não é regra. Pelos números, as pessoas que, por exemplo, aqui em Franca, mais estão se suicidando são mulheres de 15 a 39 anos. Por que a mulher está mais suscetível a isso? A mulher está no período de transição na sociedade, né? Mas ao mesmo tempo existem muitas cobranças sociais à mulher. Ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que casar na idade certa, ela tem que ter um emprego bom, ela tem que ser uma ótima dona de casa, ela tem que ser mãe. E isso tem causado muita angústia nas mulheres, né? Então, ao mesmo tempo, ela está numa transição social, ela está no mercado de trabalho, mas não deixou-se de cobrar alguns tabus da sociedade, que ela seja ótima mãe, ótima dona de casa, que ela case, que ela... Então isso tem sido uma pressão muito grande para a mulher. O trabalho dela nem dobrou, triplicou, para falar a verdade. Sim, com certeza. Né? E aí essa pressão em cima da mulher está cada vez maior. E aí muitas vezes ela desenvolve alguns transtornos, né? Ou depressão, um transtorno muito grande de ansiedade, né? E aí muitas vezes ela pode buscar no suicídio a saída, o alívio dessa dor diante de tantas pressões sociais. O que a sociedade pode fazer para prevenir o suicídio? Precisa ser falado, precisa ser veiculado cada vez mais, né? Precisa diminuir esse tabu com o suicídio. A gente precisa fazer com que as pessoas que sentem essas frustrações, que têm essas ideações, que elas se sintam mais livres para falar sobre isso, para expressar isso e para que a gente as ajude. Porque se ficar tabu, cada vez mais a gente vai suprimindo essas pessoas e elas vão se fechando dentro dessas ideações e não vão pedir ajuda. Sim. Então, se nós falarmos sobre, inclusive, os transtornos mentais, sobre o sofrimento psíquico, se a gente abrir para acolher essas pessoas falando sobre isso, mostrando que isso não é
algo extremamente raro e, ao contrário, que isso é comum, que isso é possível de ser tratado, a gente já está fazendo muito por essas pessoas. A gente vai diminuir com certeza. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana o tema. E olha que nós temos muitas coisas ainda a serem abordadas, né? Espero te encontrar novamente. Eu que agradeço a participação. Muito obrigada. Vamos ao nosso intervalo. Um lugar gostoso pra gente passar. O Atenas Motel traz mais uma novidade pra você. Suíte 50 tons, inspirada no filme 50 Tons de Cinza. Nova suíte 50 tons com vários acessórios. Aproveite e confira mais esta novidade. E o Atenas Motel aceita todos os descontos de outros motéis. E ainda dividimos em até 3 vezes nos cartões. Saia da rotina, faça a diferença. Atenas Motel, suítes a partir de R$ 42. Sonhos e desejos em um só lugar. Atenas Motel, saída Franca Claraval, fone 3705-4162. Atenas Motel. Audibel Aparelhos Auditivos. Seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Laboratório técnico para confecção de moldes. Exames de acompanhamento. Distúrbios do sono. Equipamentos e acessórios. Equipe especializada. Ligue e agende sua consulta. Retornamos com o programa ADAPT e, dando continuidade ao nosso tema de hoje, que é o suicídio, vou entrevistar agora o Dr. Rodolfo Moraes Silva, que ele é clínico médico e dador e secretário municipal da saúde de Franca. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Doutor, vocês estão realizando a campanha em defesa da vida e da prevenção ao suicídio, que começou quinta-feira passada, dia 22, em parceria com o CVV de Franca, né? Exato. Quais as ações dessa campanha? A gente bolou um conjunto de ações cujo objetivo é, primeiro, chamar a atenção da comunidade. Segundo, oferecer meios para aumentar a instrução e a orientação da sociedade com relação ao problema. Então, no primeiro momento, que começou a semana passada, vai se estender nas próximas 3 semanas, são as faixas, as quais a gente está adotando alguns semáforos de Franca, fazendo uma exposição dessas faixas com frases que chamem a atenção para o tema, algumas estatísticas, alguns números mais impactantes, para a sociedade, de repente, dar um insight, né? Acordar com relação à gravidade do que está acontecendo. Vamos fazer também um sábado, né, no mês seguinte, mês que vem, um stand na praça. Então vamos pegar a Praça Central, vamos montar um stand com várias atividades, informações sempre voltadas para esse tema. Tá, vai ter algumas psicólogas orientando, distribuição de alguns materiais, algumas atividades culturais, tudo ali na praça. A gente vai fazer isso em 1 ou 2 momentos, a gente está estudando essa possibilidade. E num terceiro momento, já entrando em agosto, nós já estamos programando um seminário no qual a gente vai convocar, se possível for, convidar e convocar os professores, certo? Abrir para os professores da rede municipal, quer seja estadual, quer seja privada, e para as famílias em geral, um seminário sobre o tema suicídio. Aí vai ter palestras, com certificado e tudo mais, instruindo como reconhecer o problema, como agir, como orientar, como lidar com essa situação. Então isso já temos lá em agosto. Setembro, historicamente, é o mês amarelo, que é o mês onde tem a semana de combate ao suicídio, né? Então isso é uma lei municipal e a gente nessa semana também, mais para frente, estamos bolando um conjunto de atividades também, uma caminhada, mais stands, enfim, tudo para movimentar e informar, principalmente a população, sobre a gravidade e sobre como agir. Por que o tema suicídio ainda é um tabu para a sociedade? Por que todo mundo tem esse receio de falar? Sim, e esse é um dos principais objetivos da campanha, é abrir a informação para a sociedade. Como que a sociedade, como que Franca combate dengue, por exemplo? Com informação. As pessoas são instruídas de que a água parada dá mosquito, de que tem que remover entulhos. Então, é com informação que a população age e previne. Suicídio é a mesma coisa. A Organização Mundial de Saúde já define suicídio, o Brasil também, o Ministério da Saúde, como uma política de saúde pública, é um problema de saúde pública.
Então precisa de informação. Se a sociedade não se informar, ela não pode agir. Então esse tabu precisa ser quebrado. Você tem que saber falar da forma correta. Não de forma a estimular práticas suicidas, mas sim de forma a estimular detecção de pessoas que podem ser de grupos de risco, como fazer e orientar a população a meios de prevenir isso. Aí sim. Então, se você for ver, por exemplo, 32 pessoas por dia morrem no Brasil vítimas de suicídio. No mundo, é uma tentativa a cada 2 segundos. No tempo que a gente estava conversando aqui, dezenas e dezenas de pessoas no mundo tentaram se matar. Em 2012, morreu mais pessoas por suicídio do que por homicídio registrado. Então, olha a gravidade dessa situação. Uma pessoa morre a cada 40 segundos. E em Franca, e o que mais nos chamou a atenção é algo que vem crescendo ultimamente, haja visto problemas sobre a questão da baleia azul, esses jogos, a questão da mídia. Então, desse ano para cá, se vocês pararem para reparar quantas pessoas já se mataram ou tentaram. Então, e não é a primeira vez que Franca vive um problema desse, Não. Inclusive, em 98, saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando a respeito, até eles citaram como um surto de suicídio na cidade devido ao alto índice que estava ocorrendo. Isso de umas décadas para cá tem acontecido. Antigamente, você tinha mais altas taxas em idosos. Hoje a coisa está assim, perdendo o controle. Cada vez mais pessoas mais jovens, de faixas etárias mais jovens, estão tentando contra a própria vida. E Franca também, de 2016 para esse ano, é notável e nas estatísticas mostra o aumento das tentativas. Então a sociedade tem que se mobilizar. E daí a gente começou a pensar, a tratar isso como um problema de saúde pública. Qual que vai ser o respaldo que o SUS vai oferecer para essas pessoas que tentaram o suicídio e seus familiares, porque acaba afetando todo mundo, sem dúvida. Além da informação e tudo mais, o que as pessoas têm que saber? Nas próprias unidades básicas de saúde existe o atendimento psicológico, por exemplo, que é aberto, inclusive está sendo reformulado ultimamente. As psicólogas da rede básica são excelentes profissionais, atendem com o maior carinho e dedicação, fazem um trabalho muito bem feito que precisa ser valorizado. Muito mais ainda dentro desse contexto. Então tem os psicólogos, temos o ambulatório de saúde mental, temos o CAPS, todas as estruturas que estão funcionando adequadamente, recentemente até com algumas melhorias, como a comunidade já sabe. Então, além de tudo isso, temos o CVV, que é um grande parceiro nessa campanha, com voluntários, é um trabalho extremamente sério de acolhimento a pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, ou de familiares que querem alguma instrução, como agir. Então, tem o CVV, o telefone 141, já deve estar falando bastante, como apoio. Estamos tentando desenvolver um trabalho de foco nas pessoas que tentaram já, porque quem já tentou contra a própria vida é quem tem chance de, num segundo momento, conseguir. Então, essas pessoas, a gente está desenvolvendo um programa para acolhê-las de forma mais rápida e eficaz. Então, espero em breve trazer mais esse programa também. Tá? Então, essas são as linhas aí, a UBS, Ambulatório de Saúde Mental, CVV. Então, assim, a comunidade tem meios, tem onde bater, tá? Tem o pronto-socorro também. Então, não teria, assim, um limite, vamos supor, de número de sessões de terapia? Porque é um caso desse... Não, como eu disse, as psicólogas, elas são profissionais mais do que capacitadas para identificar e para averiguar a gravidade, encaminhar, por exemplo, para um ambulatório de saúde mental, se for o caso, casos mais graves, casos com patologias psiquiátricas associadas. Estou até te questionando isso, porque me questionaram, mas falaram, mas tem 10 sessões, 15 sessões no máximo, aí depois libera, e aí? Casos mais simples podem ser resolvidos, logicamente, com menos sessões, com um trabalho mais breve. Casos mais complexos, não. E aí tem esses aparatos na rede de saúde mental que podem ser utilizados. Mas elas, com certeza, sabem identificar e encaminhar essas situações. O importante é não ficar parado, porque uma das frases que a gente está aí nessas faixas é: no silêncio o suicídio cresce, e cresce mesmo. Então a pessoa não dá valor à queixa da pessoa, porque quem se mata não quer morrer, ele quer viver. Então ele está lutando pela vida, na verdade. Então merece uma atenção.
Daí vem uma série de tabus que as pessoas falam que a pessoa quer chamar atenção, que é frescura, que é falta de Deus, que é falta de enxada. Então, tem que parar com isso. Então, tem que ser ouvidas essas pessoas, valorizadas as suas queixas e acolhidas. É isso que a gente quer. Mas isso não vai acontecer se ficar no silêncio. Sim, precisa ser Ou se as divulgado. pessoas não se atentarem para aquele companheiro, para aquele irmão, para aquele filho que está ali já meio que se isolando, com palavras, com discursos já assim, eu não aguento mais viver. Então essas pessoas têm que ser, tem que pegar essas pessoas e encaminhar. Vai buscar um atendimento, vai na UBS, conversa com o psicólogo, liga no CVV, faça alguma coisa. Esse aqui é o nosso grande grito. Doutor, agradeço a sua orientação. Imagina, eu agradeço. Nossa. E é importante a gente levar isso para o nosso telespectador, né? Para que a sociedade se também movimente a favor da vida, porque às vezes pode ser uma pessoa que esteja do nosso lado, um parente, um filho. Sim. Então, qualquer dúvida, entra em contato com o 141. Tem algum telefone aqui na secretaria também de orientação? O ideal é que assim, por exemplo, a pessoa no bairro tal procure a UBS mais próxima para fazer algum tipo de acolhimento, de buscar algum agendamento de atendimento para esse tipo de paciente. Então, se eu for dar, vai ser o telefone de cada UBS. É melhor, porque se você centralizar em um só, acho que é mais fácil assim. Procura a sua unidade básica de saúde, se for o caso, para buscar um atendimento psicológico. Ali vai ser devidamente orientado, acolhido e, se necessário, quem sabe até encaminhado para um tratamento mais especializado. Ou não, às vezes resolve por ali mesmo. O importante é não ficar calado. Certo. Vocês viram o quanto é importante divulgarmos a respeito do suicídio? Precisamos quebrar esse tabu, ficar sem medo de falar a respeito do assunto. Tanto a Fernanda quanto o Dr. Rodolfo enfatizaram muito a respeito disso. E é levando informação que a gente vai conseguir reduzir, não só para as pessoas que não têm conhecimento, mas também para as pessoas que estão pensando em tal ato, para que ela possa pensar num tratamento, buscar esse tratamento de forma certa. Então, ajude a gente a valorizar a vida. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira.